Se ela fizer isso, não é perda de interesse, é tensão sexual aumentando. Aqui está algo que vai mudar completamente a forma como você vê o comportamento dela. Quando uma mulher começa a se afastar, menos mensagens, respostas mais curtas, menos entusiasmo, a maioria dos caras presume o pior. Eles acham que ela perdeu o interesse, acham que fizeram algo errado, e então, ou entram em pânico e correm atrás com mais afinco, ou se afastam completamente e a perdem. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda, eu já fui essa mulher. Já me calei diante de um homem por quem estava me apaixonando. E não foi porque perdi o interesse. Foi porque a tensão ficou tão pesada que eu não sabia mais como lidar com ela. Esses 20 comportamentos parecem rejeição. Mas não são. E quando você perceber o que realmente está acontecendo por trás disso, você nunca mais vai interpretá-la mal. Primeiro ponto. Ela para de fazer perguntas pessoais. Você já percebeu? Ela costumava perguntar sobre o seu dia, seus planos, seus pensamentos, sobre coisas que não importavam. Agora ela não pergunta mais. E você pensa, ok, ela desistiu. Ela não se importa mais. Mas eis o que realmente está acontecendo. Ela já sabe demais. Ela tem prestado atenção em tudo o que você disse por semanas, talvez meses. E agora ela tem um amontoado de informações sobre você que ela não pediu para acumular. Cada nova pergunta parece revelar o quão de perto ela tem te observado. Então ela para de perguntar. Não porque esteja desinteressada, mas porque perguntar mais parece perigoso. Parece uma confissão. Se você prestar atenção, vai notar que ela ainda reage a coisas que não deveria saber. Ela vai mencionar algo que você comentou de passagem. Essa não é uma mulher que parou de se importar. Essa é uma mulher que tem medo de que você perceba o quanto ela já se importa. Segundo ponto, ela está mais difícil de decifrar do que antes. No começo ela era aberta. Suas expressões combinavam com suas palavras. Quando ela estava feliz, você sabia. Quando ela estava irritada, você sentia. Mas, ultimamente ela se tornou um livro fechado. Seu rosto não revela muita coisa. O tom dela é neutro. E você se pergunta se ela simplesmente já superou isso. Eis o que a maioria dos homens não percebe. Quando os sentimentos de uma mulher são casuais, ela não tem motivo para escondê-los. Ela pode rir livremente, reagir abertamente, dizer exatamente o que pensa, porque não há nada em jogo. Mas quando os sentimentos dela se aprofundam, tudo muda. Agora cada reação parece uma exposição. Cada sorriso que ela te dá pode dizer demais. Cada lampejo de irritação pode revelar que ela se importa mais do que está disposta a admitir. Então ela se fecha, ela se neutraliza, ela se torna difícil de decifrar de propósito. Não porque não haja nada ali, mas porque há demais. A mulher que é fácil de decifrar perto de você não tem nada a proteger. A mulher que de repente se torna indecifrável, ela está protegendo algo que ainda não está pronta para entregar. E esse algo geralmente é o coração dela. Terceiro ponto. Ela não ri mais tão facilmente das suas piadas. Antes você a fazia rir, sem esforço. Um comentário bobo. Uma observação superficial, ela gargalhava como se você fosse a pessoa mais engraçada que ela já conheceu. Agora, ela sorri educadamente, talvez dê uma risadinha, e você fica aí pensando que perdeu toda a faísca que tinha, mas eis o que realmente está acontecendo. Quando uma mulher ri facilmente de tudo que você diz, ela está na zona de conforto. Ela está relaxada. Não há peso na interação. O riso vem livremente porque não há nada em jogo. Mas no momento em que os sentimentos dela mudam para algo mais pesado, o riso se torna complicado. Agora, quando você diz algo engraçado, o instinto dela ainda é rir. Mas logo em seguida vem uma onda de outra coisa. Atração. Nervosismo. A súbita percepção de que ela está gostando demais de você. Então ela se segura. Não porque você seja menos engraçado, mas porque rir do jeito que ela quer seria como deixar você ver através dela. Esse sorriso controlado que você está recebendo agora não é desinteresse, é contenção. Quarto ponto. Ela parece um pouco desconfortável quando você está perto dela, nada de incomum, nada agressivo, e ela se mexe, ela ajusta a posição. De repente encontra algo interessante para olhar do outro lado da sala. E você pensa, ela não me quer tão perto. Ela não se sente confortável comigo. A maioria dos caras interpreta isso como rejeição e se afasta. Mas eis o que realmente está acontecendo no corpo dela. Quando uma mulher é indiferente a você, a proximidade não afeta, você é apenas mais uma pessoa por perto. Mas quando ela se sente atraída por você, realmente atraída, a sua proximidade se torna eletrizante. O ritmo cardíaco dela muda, a pele dela arrepia. Ela fica hiperconsciente de exatamente quantos centímetros separam o seu ombro do dela. Esse desconforto que você está sentindo não é porque ela quer distância, é porque a sua proximidade está causando algo nela que ela ainda não está pronta para demonstrar. Ela muda de posição para se acalmar. Ela desvia o olhar para quebrar a intensidade. Se ela realmente quisesse que você fosse embora, ela criaria uma distância real. Ela se moveria para um lugar completamente diferente. O fato de ela permanecer ali, apenas ligeiramente desconfortável, diz tudo. Ponto 5.
ela começa a deixar lacunas na conversa. Antes o fluxo era natural. Você dizia algo, ela respondia, o ritmo era fácil. Agora há pausas, silêncios, momentos em que ela simplesmente não preenche o espaço. E você entra em pânico pensando que a química morreu. Eis o que você não está percebendo. Essas lacunas não são vazio. São plenitude. Ela está fazendo pausas porque há muita coisa acontecendo dentro dela para ser traduzida em palavras casuais. Quando uma mulher está relaxada e despreocupada, a conversa é simples, mas quando seus sentimentos estão à flor da pele, cada resposta exige filtragem. Ela precisa decidir o que é seguro dizer, ela precisa medir o quanto revelar. Então ela deixa lacunas, não porque não tenha nada a dizer, mas porque o que ela quer dizer não é algo que ela esteja pronta para você ouvir. Da próxima vez que um silêncio se estender entre vocês, observe o rosto dela. Se ela parece desconfortável, mas não vai embora, se parece que está escondendo algo, esse silêncio não é desconexão. É o som mais alto no ambiente. Ponto 6. Ela para de dar detalhes sobre o dia dela. Antes, ela contava tudo. A coisa irritante que o colega de trabalho disse. O que ela almoçou. As pequenas atualizações sem importância que faziam você se sentir parte do mundo dela. Agora, você recebe respostas superficiais. Ok, bom, nada demais. E você fica convencido de que ela está te excluindo, mas eis o que mudou. No início, compartilhar detalhes é fácil porque não há grandes consequências. Ela só está conversando. Mas quando os sentimentos dela se intensificam, cada detalhe começa a parecer carregado. Contar sobre o dia dela significa te deixar entrar mais na vida dela. Significa criar mais intimidade do que ela está preparada para lidar. Então ela se afasta, não para te excluir, mas para desacelerar algo que está se acelerando mais rápido do que ela esperava. A maioria dos homens ouve nada demais e presume que ela está entediada, mas a mulher que está genuinamente desinteressada não se contém, ela simplesmente não pensa em você o suficiente para filtrar. A mulher que de repente fica vaga, ela está pensando em você constantemente e é exatamente por isso que ela está sendo cautelosa. 7º ponto. Ela demora mais para responder, mesmo quando está online, você vê o ponto verde, você sabe que ela está lá. E, no entanto, sua mensagem fica sem ser lida por 20 minutos. 1 hora, às vezes mais. E tudo em você diz que ela não se importa o suficiente para responder. Mas eis o que está acontecendo do lado dela. Ela viu sua mensagem chegar. O coração dela deu um salto. E então ela congelou. Porque responder imediatamente parece muito ansioso, revela demais, então ela espera. Ela elabora algo na cabeça, apaga, pensa em algo melhor, questiona se é muito flertador, se pergunta se deve corresponder à sua energia ou ser mais discreta. A demora que você está experimentando não é negligência, é pensar demais. E as mulheres só pensam demais em mensagens de homens de quem gostam. Quando ela está indiferente, responde a qualquer momento. Sem cálculos mentais. Sem planejamento estratégico. O fato de ela estar te fazendo esperar enquanto está claramente disponível, é a atenção agindo. Se você já se afastou de uma mulher porque achou que ela tinha perdido o interesse, só para perceber depois que estava enganado, digite, perdi abaixo. Assim sabemos quem já parou de repetir esse padrão. Ponto 8. Ela evita contato visual direto quando você fala. Antes, os olhos dela encontravam os seus facilmente. Agora, ela olha para o seu ombro, suas mãos, a mesa, para qualquer lugar, menos para você. E você interpreta isso como desconforto, como se ela não quisesse mais interagir com você. Eis o que realmente está acontecendo. Contato visual é íntimo. Quando os sentimentos são leves, é fácil olhar para alguém, mas quando a atração se aprofunda, o contato visual se torna carregado. Olhar diretamente para você significa arriscar ver algo em sua expressão que ela não está pronta para mostrar. Significa sustentar um olhar que pode revelar a tensão que ela está carregando. Então ela evita. Ela desvia o olhar não por tédio, mas porque olhar para você por muito tempo a faz se sentir exposta. Observe o padrão. Se ela evita seu olhar durante a conversa, mas você a flagra olhando quando ela pensa que você não vai notar, isso não é desinteresse. É uma mulher que não consegue parar de olhar, mas não pode deixar você perceber. 9º ponto. Ela para de te elogiar como antes. No início, ela reparava em coisas. Sua camisa. Algo inteligente que você disse. A maneira como você lidou com uma situação. Você se acostumou com esses pequenos elogios. Agora eles pararam. E uma parte de você se pergunta se ela simplesmente não te vê mais da mesma forma. Mas aqui está a mudança que aconteceu. Quando os sentimentos dela eram simples, os elogios eram fáceis. Ela podia dizer que algo estava bonito sem que isso significasse nada demais. Mas agora que a atração dela cresceu, cada elogio parece uma confissão. Dizer que gosta da sua voz é como admitir que pensa nisso quando você não está por perto.
Mencionar que você tá bonito hoje é como te dar a prova de quão atentamente ela tá te observando. Então ela se contém. Não porque parou de notar. Ela nota mais do que nunca. Mas porque falar sobre isso em voz alta começou a parecer demais. Os elogios não desapareceram porque a atração dela diminuiu. Desapareceram porque a situação ficou séria demais para ser discutida casualmente. 10º ponto. Ela fica mais quieta quando você menciona outras mulheres. Você mencionou uma colega de trabalho, talvez uma amiga, talvez alguém de passagem, e ela não reagiu como você esperava, ela não fez perguntas adicionais, ela não fez piada sobre o assunto, ela simplesmente ficou quieta. E você se pergunta se ela se importa. Ela se importa, esse é o problema. Quando uma mulher não tem nenhum interesse romântico em você, outras mulheres não chamam a atenção dela. Ela pode perguntar sobre elas casualmente, fazer um comentário provocativo, abordar o assunto livremente. Mas quando os sentimentos dela crescem, quando algo real está se construindo, a menção de outra mulher tem um impacto diferente. De repente, ela sente um nó no estômago que não esperava. Há um lampejo de algo desconfortável que ela não quer que você veja. Então ela fica quieta. Ela não faz perguntas porque não quer as respostas. Ela não se envolve porque se envolver significa fingir que está bem com algo que na verdade a incomoda. Esse silêncio não é indiferença. É o som de alguém que já está mais envolvida do que planejava e ainda não sabe o que fazer com isso. Ponto 11. Ela começa a encerrar ligações ou encontros virtuais mais cedo. Vocês costumavam conversar por horas. Os encontros virtuais se estendiam noite adentro sem que nenhum dos dois olhasse a hora. Agora ela está encerrando tudo mais cedo. Ela menciona que provavelmente deveria ir embora. Ela boceja e diz que tem que acordar cedo amanhã. E você fica aí pensando que ela está cansada de você. Mas eis o que realmente está acontecendo. Quanto mais tempo ela passa com você, mais difícil fica esconder o que está sentindo. O tempo prolongado juntos cria intimidade. Isso a deixa mais relaxada e agora, essa resistência é a única coisa que a impede de dizer algo que não poderá retirar. Então ela encerra tudo mais cedo. Não porque queira menos de você, mas porque não confia em si mesma para se envolver mais. Observe a contradição. Ela termina cedo, mas não parece ansiosa para ir embora. Ela diz que deveria ir, mas fica por mais 10 minutos. Essa hesitação não é ambivalência. É uma mulher lutando entre o que deseja e o que lhe parece seguro. Ponto 12. Ela parece distraída quando vocês estão juntos. Ela está presente, mas não totalmente. Seus olhos vagam, ela checa o celular, parece que sua mente está em outro lugar. E você está convencido de que perdeu a atenção dela, que estar perto de você se tornou entediante, eis o que você não está percebendo. Quando uma mulher está distraída perto de alguém, por quem não sente nada é desinteresse genuíno. Ela está pensando em outras coisas porque você não está lhe interessando. Mas quando ela está distraída perto de alguém por quem sente atração, algo diferente está acontecendo. Ela está tentando não ficar olhando para você. Ela está controlando os pensamentos que passam pela sua cabeça. Ela está criando pequenas pausas na sua atenção, porque se concentrar em você por muito tempo parece intenso demais. Essa distração não é a mente dela divagando para longe de você. É a mente dela trabalhando em excesso para lidar com o que ela sente por você. Se ela não se importasse, estaria relaxada e presente. O fato de ela parecer dispersa significa que você está ocupando mais espaço mental do que ela consegue administrar. Ponto 13. Ela para de iniciar o contato físico. Antes ela dava desculpas. Uma mão no seu braço. Um empurrãozinho, brincalhão. Sentar perto o suficiente para que seus joelhos se tocassem. Agora ela mantém as mãos longe. Ela mantém uma distância cautelosa. E você pensa que a atração deve ter diminuído, mas eis o que mudou. Quando os sentimentos dela eram leves, o toque era fácil, não significava nada pesado. Mas agora que a atração se aprofundou, cada toque tem um peso. Estender a mão para o seu braço significa reconhecer que ela quer te tocar. Sentar perto significa admitir que ela anseia pela sua proximidade. E ela ainda não está pronta para que você saiba disso. Então ela para de tomar a iniciativa. Não é que ela não queira contato, ela pensa nisso constantemente. Mas porque iniciar algo agora parece um passo do qual não pode voltar atrás. A ausência do toque dela não é rejeição. É contenção. E a contenção só existe quando algo poderoso está sendo reprimido. Ponto 14. Ela menciona amizade mais do que antes. Ultimamente ela tem dito coisas como você é um ótimo amigo, ou que bom que somos amigos com mais frequência do que o normal. E toda vez que você ouve isso, algo aperta seu peito. Você pensa que ela está traçando uma linha, colocando você em uma caixa, garantindo que você saiba qual é o seu lugar. Mas eis o que está acontecendo na verdade. Ela não está rotulando você. Ela está se convencendo disso. Quando os sentimentos de uma mulher começam a invadir um território que a assusta, ela busca uma linguagem segura. Amizade é segura. Amizade é controlável. Ao dizer isso em voz alta, ela está tentando conter algo que já está transbordando. Preste atenção em quando ela diz isso.
Se isso acontece logo depois de um momento carregado de significado, um olhar prolongado, uma conversa quase sincera demais, um silêncio pesado, ela não está esclarecendo nada, ela está se retraindo. Essa linguagem de amizade não é um limite, é como um extintor de incêndio que ela está usando em algo que já está pegando fogo. Ponto 15. Ela se torna menos disponível com pouco aviso prévio. Antes, você mandava uma mensagem e ela estava livre. Encontros espontâneos aconteciam facilmente. Agora ela precisa de mais aviso, ela tem compromissos. Não pode mais simplesmente largar tudo. E você interpreta isso como se ela estivesse te despriorizando. Mas aqui está a verdadeira mudança. Quando os sentimentos dela eram casuais, ver você era simples. Sem grandes riscos, fácil sim. Mas agora que os sentimentos dela têm peso, cada vez que ela te vê exige preparação. Ela precisa se organizar. Precisa decidir o quanto vai se expor. Precisa reconstruir as barreiras que desmoronam sempre que você está por perto. É por isso que avisos de última hora não funcionam mais. Não é que ela não queira te ver. É que te ver despreparado parece perigoso. Ela precisa de tempo para se preparar. E o fato de ela precisar se preparar já mostra exatamente o quanto ela está se protegendo. Ponto 16. Ela dá respostas mais curtas para perguntas abertas. Você pergunta sobre o fim de semana dela e ela diz bom. Você pergunta no que ela tem pensado e ela diz nada demais. Perguntas que antes davam início a longas conversas agora esbarram em um muro. E você fica se perguntando se ela simplesmente desistiu de interagir com você. Eis o que está por trás dessas respostas curtas. Quando os sentimentos dela eram simples, conversar era fácil. Ela podia divagar, sem se preocupar com o que revelaria. Mas agora tudo o que ela diz parece uma potencial prova. Contar no que ela tem pensado, pode expor que ela tem pensado em você. Descrever o fim de semana dela pode revelar o quanto ela gostaria que você tivesse participado. Então ela é breve. Não porque não haja nada a dizer, mas porque há muito a dizer. Essas respostas lacônicas não são desinteresse. Elas são como uma represa segurando uma enchente. E represas só existem quando há pressão por trás delas. Ponto 17. Ela parou de te mandar coisas que a faziam lembrar de você. Antes ela compartilhava músicas, memes, vídeos aleatórios. Pequenos fragmentos do dia dela que a faziam pensar em você. Agora, o chat de você está mais silencioso. Ela não manda mais essas mensagens espontâneas. E você interpreta isso como um sinal de que ela parou de pensar em você. Ela não parou. Na verdade, ela pensa mais em você. Mas esse é exatamente o problema. Antes mandar algo para você parecia casual. Agora, parece carregado de significado. Cada meme é uma confissão de que você passou pela cabeça dela. Cada música é uma admissão de que você entrou na cabeça dela de maneiras que ela não planejou. Então ela se contém. Ela guarda esses pensamentos para si mesma, em vez de deixá-los chegar até você. O silêncio no chat de vocês não é vazio. Tá cheio de tudo que ela escolhe não enviar. E ela escolhe não enviar porque isso revelaria demais. Ponto 18. Ela parece se retrair quando você se aproxima emocionalmente. A conversa se torna profunda. Vocês compartilham algo sincero. A atmosfera fica mais densa, de uma forma positiva. E justamente quando você espera que ela corresponda a você nesse momento, ela recua. Ela desconversa, faz uma piada, muda de assunto. E você fica com a sensação de que ela não quer essa profundidade com você. Eis o que acontece nesses momentos. Proximidade emocional é intimidade. E a intimidade com você se tornou algo em que ela não confia totalmente. Quando você se aprofunda, tudo nela quer acompanhar. Mas acompanhar significa deixar você vê-la com clareza. Significa diminuir a distância que ela vem mantendo com tanto cuidado. E ela não está pronta para o que vem depois disso. Então ela redireciona. Não porque não queira proximidade, mas porque desejá-la tanto a ponto de apavorar. Essa esquiva não é desinteresse, é autoproteção. E ela só está se protegendo porque há algo real em jogo. Ponto 19. Ela não reage mais com a mesma intensidade às suas conquistas. Você conta a ela sobre algo bom que aconteceu. Uma promoção, uma meta alcançada. Algo de que você se orgulha. Ela responde, mas o entusiasmo não é o mesmo de antes, sem pontos de exclamação. Sem isso é incrível. Apenas um legal, ou bacana, contido. E você se pergunta se ela ainda se importa com a sua vida. Ela se importa mais do que sabe demonstrar. Esse é o problema. Quando os sentimentos dela eram casuais, comemorar suas conquistas era simples. Agora, cada resposta entusiasmada parece uma exposição. Se animar com suas vitórias significa admitir que ela está envolvida na sua vida. Significa mostrar que a sua felicidade afeta a dela diretamente. Então ela se faz de difícil. Ela reprime a reação para se proteger. Essa indiferença que você recebe não é apatia, é uma mulher tentando esconder o quanto ela realmente sente. Porque a verdade é que suas conquistas a emocionam de maneiras que ela não está pronta para você ver. Ponto 20. Ela começa a agir de forma mais formal perto de você.
Algo mudou na maneira como ela fala com você. Há uma polidez que não existia antes. Ela está ponderada, cautelosa. A conversa descontraída foi substituída por algo mais contido, e você pensa que ela está criando uma distância profissional, como se você tivesse sido rebaixado na visão dela. Mas eis o que essa formalidade realmente significa. Formalidade é uma armadura. Quando os sentimentos dela eram leves, ela podia ser casual porque nada estava em risco. Mas agora que os sentimentos dela cresceram, a casualidade parece perigosa. Casualidade leva a deslizes. Casualidade leva a dizer algo revelador demais, rir com muita facilidade ou olhar para você por um segundo a mais. Então ela adiciona estrutura, ela adiciona polidez, ela cria regras para si mesma em como interage com você. Essa formalidade não é distância, é disciplina. E disciplina só é necessária quando há algo que ela está tentando controlar. O que ela está tentando controlar é o quão óbvio está se tornando o seu interesse por você. Eis o que muda quando você entende isso. Você para de reagir superficialmente. Você para de entrar em pânico quando ela se afasta. Você para de confundir tensão com rejeição. E você começa a perceber que o desconforto que está sentindo não é o fim de algo, é o peso de algo que ainda não foi dito. Mas perceber esses sinais é apenas metade da história. Porque, uma vez que você sabe que ela está sentindo algo, a próxima pergunta é como ela realmente te diz isso. Não através da distância ou do silêncio, mas através das coisas que ela faz quando está pronta para que você saiba. E a maioria dos homens ignora esses sinais completamente. Eles são sutis, são fáceis de interpretar mal, e quase nunca têm a aparência que você espera. O próximo vídeo explica exatamente como as mulheres comunicam o desejo quando as palavras parecem arriscadas demais. Os comportamentos específicos que dizem o que ela não consegue expressar em palavras. Depois de combinar o que você aprendeu aqui com o que está naquele vídeo, você nunca mais terá dúvidas sobre a sua posição na relação.